Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da briga do Cobra, né, que é o dono do Bitcoin.org, com o Roger Ver. Na verdade não é briga entre os dois estão discutindo, estão argumentando sobre o futuro do Bitcoin, né? Então você tem de um lado o dono do site Bitcoin.org, que é o site oficial do Bitcoin, é o site que todo mundo deve procurar para qualquer coisa relativa ao Bitcoin, e o dono do Bitcoin.com, que é outra pessoa. Você até consegue comprar Bitcoin por aqui, tem um mecanismo, mas esse pessoal daqui é mais ligado ao Bitcoin Cash. Então não é a mesma coisa do Bitcoin original, o Bitcoin.org, né? Enfim, eles estão prevendo uma briga no futuro entre os ossificadores e os melhoradores. Vamos entender o que quer dizer isso daqui, porque tem argumentos para os dois lados nessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Henrique, Boitatá e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o dono do Bitcoin.org, que é o Cobra, é um programador que... o pessoal sabe quem é ele, tá? Mas ele mantém o anonimato dele, sendo chamado por Cobra. Ele aparentemente está respondendo a uma crítica feita pelo Roger Ver, que é o programador do site Bitcoin.com, que é o programador também do Bitcoin Cash, justamente depois que ele lançou essa crítica num livro chamado Hijacking Bitcoin, né? Vocês sabem, o pessoal do Bitcoin Cash acusa o pessoal do Bitcoin de ter, na verdade, hackeado o processo, de ter sequestrado o Bitcoin na mão deles, porque na visão deles, o Bitcoin original, o Bitcoin realmente, que era a visão do Satoshi, é o Bitcoin Cash, não é o Bitcoin que é o mainstream hoje em dia, né? E isso aí é uma discussão filosófica que não dá para saber quem que o Satoshi iria querer, porque o Satoshi sumiu no mundo, então não tem como saber de que lado que ele ficaria nessa história. A verdade é que o que você tem é argumentos dos dois lados, mas é só você ver o valor do Bitcoin e o valor do Bitcoin Cash para você ver quem ganhou essa discussão, né? O Bitcoin está valendo 69 mil, quase 70 mil dólares, um Bitcoin Cash está valendo 700 dólares. Então, assim, veja, o Bitcoin Cash, ele valorizou também, tá? Ele tem valorizado também, né? Mas só que, né, o Bitcoin realmente ficou com a parte principal da história aí, né? E essa briga que ele está falando aqui não é diferente da briga que aconteceu em 2017. Em 2017, para quem é novo no Bitcoin, né, houve a primeira grande cisão do Bitcoin. O Bitcoin fez um fork, um hard fork, que justamente se separou em duas moedas. Uma moeda foi o Bitcoin, a outra moeda o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash depois se dividiu mais vezes, porque uma vez que você saiu do padrão oficial, você começa a dividir um monte de vezes. Lá teve um monte de moeda gerada a partir do Bitcoin Cash. E como é que funcionam esses forks? Se você tem um Bitcoin, você passa a ter um Bitcoin e um Bitcoin Cash. Então você passa a ter aquela mesma moeda nos dois lados, né? O que você tinha de Bitcoins, você passa a ter dos dois. O que originou esse problema lá em 2017, essa briga? Foi a questão do tamanho do bloco, né? O Bitcoin ele tem uma limitação de tamanho de bloco de 1 megabyte, era o máximo do tamanho do bloco dele, e o pessoal estava reclamando por quê? Porque de vez em quando a rede ficava muito congestionada. O que é a rede ficar congestionada? Você vê aqui os valores para mineração muito altos. Agora está baixíssimo aqui, 8 satoshis por V-byte, está muito baixo aqui. Agora você consegue transferir Bitcoin muito rápido, mas quando você tem uma rede congestionada, né, esses valores sobem. Chega a ter valores altíssimos aqui, né? E aí, o que acontece? Isso aconteceu em 2017 e havia essas duas soluções. Uma solução era o SegWit, que era uma maneira de você otimizar o bloco, ou seja, você conseguiria colocar mais transações no bloco sem mudar o tamanho do bloco. A outra alternativa era você aumentar o tamanho do bloco. Então, o Bitcoin Cash foi aumenta-se o tamanho do bloco, o Bitcoin normal continuou com o mesmo tamanho do bloco, mas implementou o SegWit, né? Que é justamente essa otimização das transações lá dentro do bloco Bitcoin. Então, essa discussão aconteceu em 2017, claramente o Bitcoin ganhou, porque continuou com muita força, e agora o Cobra está se preocupando, porque ele diz que vão se formar esses dois grupos, os ossificadores, que é aqueles que não querem mudar o Bitcoin em nome da segurança, e os melhoradores, que acham que o Bitcoin tem que melhorar, tem que ser alterado e coisa e tal, né? E o mais interessante dessa história no Bitcoin é quem é que vai decidir no final das contas. E a resposta para isso é todo mundo que usa o Bitcoin. Por quê?
Porque na hora de você instalar uma nova versão do Bitcoin, você só instala se você tiver confiança que aquela mudança é positiva, senão você fica com a versão anterior. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que isso vai gerar novos forks, e aí vai ser o mercado que vai determinar quem é que vai ganhar essa história, né? Então, em termos simples, o primeiro grupo estaria mais preocupado com a segurança do Bitcoin, deixa o código do jeito que está, mexe o mínimo possível para corrigir problemas e coisa e tal. Já o segundo grupo estaria interessado em atualizações mais agressivas para melhorar o protocolo do Bitcoin. Ou seja, é basicamente a mesma coisa lá do fork que teve, que surgiu o Bitcoin Cash e outros clones do Bitcoin. Foi justamente porque o pessoal, na época, ossificador, queria manter o bloco no tamanho esperado, queria só otimizar o bloco, enquanto o pessoal melhorador queria melhorar o protocolo e coisa e tal, né? Então, ele está falando isso aqui, ó. A próxima grande divisão na comunidade Bitcoin será entre ossificadores e melhoradores. Mantendo o Bitcoin estável e seguro, não corremos riscos com mais soft forks ou continuamos mexendo e fazendo mudanças para continuar melhorando o Bitcoin, né? E, bom, eu vou dizer para vocês que eu prefiro a primeira opção, tá? Eu prefiro que se mexa o mínimo possível no Bitcoin, que a maior parte das coisas seja feita na segunda camada. E vou explicar para vocês por quê. Vocês sabem, eu trabalhei durante muito tempo em segurança da informação, né? Na época que eu trabalhava em segurança da informação, eu já trabalhava com segurança no desenvolvimento de software. Mas foi curiosamente depois que eu saí da área que começaram a haver muitos ataques contra equipes de desenvolvimento, né? E recentemente a gente teve um ataque contra o Linux. O Linux, vocês sabem, é um sistema de código aberto, ele é desenvolvido por um monte de gente no mundo todo, algumas dessas pessoas nem conhecem as outras, entram lá no processo e corrigem um problema e sobem o código e coisa e tal, e aí tem todo um processo de teste que no final das contas gera o Linux na versão mais nova do Linux, né? O Bitcoin funciona assim também. As pessoas que desenvolvem o Bitcoin são pessoas no mundo inteiro que não necessariamente se conhecem, usam apelidos como Cobra, usam nomes para não ficar em evidência e coisa e tal. E, no final das contas, contribuem para o código do Bitcoin. Qual que é o problema disso? No Linux, houve um caso de um desenvolvedor que já trabalhava há 2 anos no código do Linux que de repente virou malicioso, colocou um código malicioso de propósito dentro da biblioteca XZ lá no Linux, né? Eu falei sobre isso lá no meu outro canal, no Safe Source, que é o canal que eu falo sobre segurança da informação, e foi de propósito. O cara foi lá e botou aquilo de propósito para atingir sistemas Linux. E realmente, de fato, um grande número de sabores do Linux ficou comprometido por essa mudança. Teve que se fazer alterações e coisa e tal. Imagina isso no Bitcoin. Só imagina. Algum desses vários programadores colocar lá um código malicioso, é escondido, não? É lógico, ninguém vai botar assim, ó, if valor tal, manda Bitcoin para minha carteira. Não vai botar um negócio aberto assim. Vai ser uma coisa escondida, vai deixar ali uma margem que ele sabe, porém, que depois ele consegue explorar aquilo para tirar Bitcoin da rede, né? Então isso daí é uma coisa muito preocupante no final das contas. O Bitcoin ele já acabou com várias funcionalidades para diminuir a chance de problemas de segurança. As primeiras versões do Bitcoin tinham uma parte de mensageria, de você mandar mensagens pela rede do Bitcoin. Isso hoje não existe mais. Por quê? Porque foi morto, porque viram que podia ser usado para um monte de ataques e coisa e tal, ataques de engenharia social e coisa e tal. Melhor acabar com isso. Quer saber sobre notícias do Bitcoin? Vê os sites especializados na internet, né? Enfim, eu tendo a ver mais o lado dos ossificadores. Acho que quanto menos mexer no código do Bitcoin, melhor, né? Mas o Cobra parece que prefere os mantenedores, prefere que a coisa seja melhorada. E também o Dash Jr., que também é um outro grande desenvolvedor, o Lucas Dash, ele também é um grande desenvolvedor, também prefere a questão de blocos grandes e coisa e tal. Já estão falando de novo em aumentar o bloco do Bitcoin, né? Eu não sei não, eu não gosto disso. O Roger Ver era um programador antigo do Bitcoin, era um programador muito importante e parece que ele que começou essa decisão com um livro dele. Me deu vontade de ler esse livro para ver quais são os argumentos dele aqui, por mais que eu veja claramente que o Bitcoin ganhou a luta contra o Bitcoin do Roger Ver, no final das contas o futuro ainda está aberto, né? Vamos ver de quem que os argumentos, quais os argumentos que são bons nessa história, né? Enfim, é isso daí. O Bitcoin corre riscos de
de ter mais um hard fork, né? Agora, é aquilo que eu falo para vocês, isso aqui quer dizer que, não, agora acabou, agora o Bitcoin não serve mais para nada e coisa e tal. Não sei, tá? Não sei não. Eu acho que eu não vejo dessa forma. Desafios de segurança da informação sempre vão existir. É impossível você dizer que não, nunca teve desafio de segurança, agora tem. Não é assim que funciona, sempre teve desafio, sempre vai ter. E temos que manter ao máximo o Bitcoin seguro. Isso é o mais importante, isso é o ponto fundamental do Bitcoin, a segurança. O resto, privacidade, não sei o que lá, velocidade de transação, custo de transação, tudo isso é importante? É lógico que é importante, mas o fundamental é a segurança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.